Professora Helena. Não, pode ser não. Acho que dá para ver. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite da minha professora, da professora Ângela Bretas e da minha querida professora Kátia. Eu vou falar de uma forma um pouco diferente, né, que é a questão da prevenção, da reação ao assédio. E essa fala minha veio de um convite da professora Ângela, quando eu falei para ela assim, é importante nós ensinarmos as nossas meninas a como reagir, né? Porque uma vez que acontece, né, é muito difícil depois de curar. Porque isso pode levar a um transtorno de estresse pós-traumático para sempre, né? E é muito difícil depois reverter, né? Então, e essa minha questão de relação ao assédio vem muito. Eu já sofri muito assédio ao longo da minha vida, nunca soube reagir. E eu sou professora de educação física, tenho um projeto grande dentro do hospital do HU, um projeto com educação física, e eu ensino as minhas estagiárias a reagirem, né? Porque como a gente trabalha com o corpo, é muito comum uma fala, né? Então eu ensino elas a reagir, eu tenho essa preocupação em ensinar. Eu também sou coordenadora do curso de graduação, né, lá da educação física, e vem para a gente alguns casos, e depois que acontece, né, elas não querem mais ir para a faculdade, então cria aquele trauma, que estar ali para ela já é um trauma, né, já volta aquela memória negativa. Então vem muito isso nessa questão de prevenção, né? Quando eu atendo mulheres lá no hospital, que já são mulheres mais velhas e tal, e a gente ouve, um trabalho até um pouquinho parecido com o que foi apresentado agora, e quando a gente ouve a história daquela mulher, a história com o corpo, e quando está associada a um assédio no passado, a gente vê o quanto que isso vai levar, né, para o futuro, né? Então, veio essa questão, né? Como a gente reagir, como ensinar a reagir. E eu trago uma perspectiva neurocientífica, porque da minha formação de neurociência, né, saúde mental, que fiz a graduação em educação física, mas depois minhas especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado foram todas aqui no estudo de psiquiatria. Então, o meu olhar é assim, e eu espero contribuir um pouquinho para vocês em relação a isso. Pode passar, por favor. Então, nessa perspectiva, o assédio não é apenas um fenômeno social moral, mas também biológico e psicológico. Na verdade, biopsicológico. Muitas vítimas se culpam por não reagir, não gritar, não fugir, né? E essas reações, elas são automatizadas e não escolhas conscientes. Isso é muito importante que a gente coloca tanto na prevenção quanto no acolhimento, porque elas se sentem culpadas em não terem reagido, né? E essa não reação não é por só uma questão social. Tem também uma perspectiva biopsicológica, que é que eu trago aqui, né, para apresentar e como que a gente poderia estar atuando em relação a isso. Pode passar, por favor. Quando uma pessoa sofre assédio, o cérebro interpreta a situação como ameaça. Então, toda vez que há qualquer tipo de assédio, né, eu coloquei ali a foto de uma pessoa olhando para uma cobra, que é a mesma coisa. Quando você está em ameaça, o teu cérebro desperta um estado de alerta, especificamente para a amígdala cerebral, que é uma área de medo, e aquilo causa um alerta no corpo, uma reação de alerta no corpo, né? Uma ação do nosso sistema nervoso. E isso acontece em qualquer tipo de assédio, uma vez que há uma interpretação de ameaça e uma reação de medo. Pode passar, por favor. Pode ir. E o medo, ele não é apenas aprendido. Ele é inato, em parte,
e, em parte, aprendido. Então, eu trouxe aqui essas duas explicações, né? Inato. Toda vez que a gente sofre um assédio, não adianta, né? Vamos ter medo, porque o medo ele é inato a qualquer ser humano. Então, a gente nasce com essa perspectiva de invasão do espaço pessoal, o tom de voz, a proximidade física, a desigualdade de poder. Isso é inato e todas nós, mulheres, vamos sentir medo em relação a isso, não tem como negar. Então, é uma reação rápida ao perigo e ela foi colocada para a gente que aumentou a nossa sobrevivência da nossa espécie. Então, por nós nos sentirmos ameaçados, por nós nos sentirmos com medo, por isso que a nossa espécie sobreviveu. Porém, também, esse medo, ele é aprendido. Então, existe um aprendizado individual. Por exemplo, experiências anteriores de violência, abuso ou assédio sensibilizam a amígdala. O cérebro aprende, isso é perigoso. Então, meninas que sofrem assédio e tiveram medo naquela situação, né, de assédio, não tem só a questão do medo inato, mas também o que ela aprendeu na infância, né? Como era essa relação dela com a infância, na casa dela, no lugar que ela vivia. Então, tem um aprendizado individual também. E tem um aprendizado social e cultural. Por exemplo, conforme ela foi criada. Tenha cuidado, não confronte, evite conflitos. Então, muitas das vezes que ela teve isso na sua infância, isso perpetua para ela sentir muito medo e não conseguir reagir. Então, o cérebro incorpora essas mensagens como um mapa de sobrevivência. Então, eu não vou reagir, eu não vou confrontar, eu vou evitar o conflito porque assim eu sobrevivo. Então, pode ser também que esse medo ele tenha sido aprendido. E aí, nesse medo aprendido, que a gente pode estar intervindo, né? Ensinando, ou seja, tirando esse aprendizado, uma vez que o cérebro é plástico, né? Que nós temos a neuroplasticidade. Então, se isso foi aprendido, vamos desconstruir esse aprendizado. Pode passar, por favor. Existe na neurociência, né, 4 formas de a gente reagir ao estresse. Lutando, que é mais comum quando a pessoa percebe alguma chance de controle. Fugindo, o corpo prioriza velocidade, atenção ao ambiente. Esse fall é como se é uma estratégia de inconsciente de sobrevivência, onde a pessoa dá uma risadinha, né, a menina que está sofrendo assédio, ela ri, ela fica constrangida, parece até que ela está concordando para ela poder sair daquela situação. E tem o freeze, né, que é o congelamento, e aí a pessoa não faz nada, paralisa, que é extremamente comum em situações de assédio. Pode passar, por favor. E por que muitas das vítimas não reagem? Numa situação de estresse, o nosso córtex pré-frontal, que é a área que a gente vai conseguir reagir da melhor forma, falar, colocar nossos pensamentos, nossos sentimentos, ele fica inibido. Então, o córtex pré-frontal responsável por decisões racionais pode ficar temporariamente inibido. O cérebro entra em um modo de sobrevivência e não de planejamento. Então, isso pode causar confusão, amnésia parcial e a sensação de desligamento. Então, por eu me sentir completamente estressada, eu não reagi, porque meu córtex pré-frontal estava inibido. A ausência de reação não é consentimento, é neurobiologia. Então, quando a gente aprende isso, a gente está tanto fazendo uma ação de prevenção, quanto depois, se o caso tenha sido já consumado, né, que vem para a gente como acolhimento, a gente fala para a pessoa, olha, o fato de você não ter reagido não foi culpa sua, foi uma reação biológica, né? Mas para que não haja esse freeze, esse congelamento, né, como que a gente pode, então, ensinar as nossas meninas, né? Que é a minha frase. Pode passar. O medo tem raízes biológicas profundas, mas é moldado pela experiência e pela cultura. Em situações de assédio, o cérebro reage não com base em escolhas morais, mas em estratégias de sobrevivência. Então é onde a gente pode falar, olha, você agiu assim para sobreviver.
Mas como que a gente pode, então, mudar isso, né? Mostrar para essa pessoa que teve esse medo aprendido que há outras estratégias de sobrevivência. Pode passar. Aí onde eu trago. Essa teoria polivagal, que é uma teoria fisiológica, né, no meio do Stephen Porges, no meio da biologia, da medicina, eu gosto muito de trabalhar ela e eu ensino muito ela no meu projeto, que é o seguinte: lá, a última ali, quando a gente tem uma situação de perigo, a gente se sente paralisada. E é uma ação do sistema nervoso parasimpático dorsal vagal. É comum, é neurobiológico. Uma outra reação, como eu coloquei anteriormente, é uma ação do sistema nervoso simpático. É a ação de luta e fuga. Então você pode se sentir congelado, está lá no finalzinho dessa escada, que não é uma reação de sobrevivência, mas não é uma boa reação, né? Na verdade, você não reagiu. Subindo um pouquinho essa evolução, nós temos a ação de luta e fuga. Então é a pessoa lutar e fugir. Mas lá no começo, né, lá em primeiro lugar, lá no topo da escada, é a melhor reação que a gente pode ter. Porque é a única reação que o ser humano tem. Porque o animal congela, o animal luta e foge. Mas nós, se estivermos seguras e conectadas, nós conseguimos usar a fala. Nós conseguimos falar. Nós conseguimos impor a nossa voz. Nenhum outro animal impõe a voz, né? Então, se a gente der para essa pessoa segurança,